A minha mãe, ela frequentou um centro de Umbanda. Minha mãe foi do espiritismo por 7 anos. Teve 2 filhos gêmeos. Esses 2 filhos gêmeos acabou falecendo no ventre da minha mãe. Quando isso aconteceu, o médico falou pra minha mãe que ela não podia mais gerar. Quando a criança nascesse, daria algum problema físico ou a criança ia nascer morta, como foi meus últimos 2 irmãos gêmeos. Minha mãe ficou preocupada e acabou engravidando. E quando isso aconteceu, a minha mãe ficou muito preocupada, conversou com meu pai. E ela foi ao hospital fazer os exames. Passou o tempo, período de gestação. E quando foi pra mim nascer, toda mãe sabe que quando a criança nasce, ela chora. Algum som tem que sair da boca dela. Criança normal. O meu caso foi diferente. Quando eu nasci, nenhum som se emitiu da minha boca. Nenhum barulho, nem nada saiu da minha boca. E isso preocupou minha mãe. A médica disse, daqui 15 dias a senhora vai voltar, vai pegar o resultado dos exames, nós vamos analisar e a senhora vai sair com a resposta, com o resultado. Minha mãe foi. Passou os 15 dias, quando ela saiu daquele hospital, ela saiu com a notícia que nenhuma mãe queria ouvir. A médica falou pra minha mãe que eu tinha nascido surdo e mudo. Que eu nunca ia falar e eu nunca ia ouvir. Eu não ia falar, Tom, porque eu nasci sem as cordas vocais. Eu não ia falar, Jéssica, porque eu nasci sem os tímpanos. Aos olhos da medicina, isso é impossível. Alguém falar e alguém ouvir. Por que eu não podia falar e por que eu não podia ouvir? Porque eu não tinha tímpanos nem cordas vocais. Não podia usar aparelho, porque aparelho é para aquelas pessoas que têm 1% de audição, tinha 0. Então, quando isso aconteceu, a minha mãe saiu muito revoltada com aquela situação. E ela falou, que Deus é esse? Que Deus é esse que me dá um filho defeituoso? O que eu quero com uma criança defeituosa? A minha mãe saiu revoltada daquele hospital. Ela saiu com uma notícia, com um diagnóstico do homem. E profundo pesado quando as pessoas recebem o diagnóstico, o laudo de alguém. Sim. Alguém que estudou, alguém que olhou o caso e falou assim, não tem como fazer. A palavra de Deus, ela vai acima do homem. A palavra de Deus, ela vai além do que a do homem está dizendo. Aonde a mão do homem para, é aonde a mão de Deus começa. Aonde a mão do homem termina, aonde o recurso humano não vai, é aonde a mão de Deus vai, alcança e faz a obra. Eu completei 1 ano de idade e naquela mesma situação. Completei 2 anos de idade naquela mesma situação. Mas quando foi dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo dentro da minha casa. Glória a Deus. Repreendendo toda e qualquer diagnóstico do homem, quebrando todas as leis da medicina, todo diagnóstico, Deus operou um milagre dentro da minha casa. No segundo dia que eu estava falando, que eu estava ouvindo, eu comecei a louvar dentro da minha casa. O que eu tô falando aqui, eu não falei em nenhum lugar, muitas pessoas não sabem. O segundo dia que eu estava falando e ouvindo, eu comecei a cantar dentro da minha casa. Mas como que eu estava cantando louvor, sendo que eu nunca tinha ouvido nada? Santo Deus, verdade. Como que eu estava louvando, sendo que eu nunca tinha ouvido música nenhuma, pastor Irapuã? Foi o próprio Deus que colocou uma música e eu cantei pela manhã. E aquela música falando, posso cantar um pedacinho aqui? Claro que pode. Só deixa eu tomar Esse água. programa é seu. Se você quiser, nós vamos embora. Tá? Fala. Fala aí. O primeiro hino que eu cantei foi pela manhã. O segundo dia, e ele começava assim, pássaro ferido, sem ter ninho pra pousar, pescador sem rede, perdido em alto mar, barco à deriva, Jesus me deu vida, fez tudo mudar. Foi o primeiro louvor que eu cantei dentro da minha casa. E depois disso, do terceiro dia que eu estava falando, que eu estava ouvindo, que eu estava cantando, eu comecei a falar pra minha mãe que queria ir pra igreja. Sem nunca ter sabido que era uma igreja, sem nunca ter entrado numa igreja. Porque minha mãe era do espiritismo. Foi uma luta de 7 dias, pastor. 7 dias. Eu comecei a falar pra minha mãe que queria ir pra igreja. E no 7º dia, vencida pelo cansaço, ela foi, aceitou a Jesus. Estamos há 11 anos do evangelho. Então, tua mãe começou a servir após a obra? Após mim. Meu Deus.